porque o Senhor separou esse tempo para estar conosco e falar direto aos nossos corações. Queremos mais uma vez pedir ao Senhor espírito de sabedoria e revelação para que tudo, absolutamente tudo que o Senhor quiser falar conosco hoje, não se perca. Que possamos absorver cada palavra, cada ideia, cada sentimento, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigada, Cristo. Amém, gente. Muito bem-vindos à nossa conferência. Estou muito feliz com cada um que está aqui, de verdade. Muito obrigada por terem vindo hoje, no seu sábado à tarde. E antes de compartilhar o que Deus tem hoje para você e vai mudar a sua vida, amém. Vamos de novo. Mas você sabe por que a gente faz essa conferência todo ano? Não é porque a nossa igreja não tem programações, não é por falta de eventos que tem no mundo gospel hoje, mas porque a gente entendeu que era isso que Deus tinha para nós aqui como igreja. A gente não faz a conferência porque está faltando conferências ou para encher a sua rotina gospel de coisas, mas porque Deus colocou no nosso coração como jovens esse privilégio, na verdade, gente, que a gente tem de servir a nossa igreja local todo ano. Então, essa já é a terceira que a gente tem e toda vez que eu oro por vocês, assim, eu sinto tanta vontade de chorar, tanto por vocês que estão aqui, obrigada de verdade por estarem, mas tanto também porque tem gente que hoje chegou cedo na igreja, está desde de manhã até agora. Ontem eu vi meninos chegando das faculdades e subindo direto para os trabalhos e tudo voluntário. A partir de agora tem a cantina, tem a mídia, tem as redes sociais, tem o pessoal do Take, que é um pessoal que está orando por vocês e vocês nem sabem, tem o pessoal do Stand, tem tantas equipes que estão funcionando só por sua causa. Então, é uma honra servir a nossa igreja local e vai ser maravilhoso. E mais tarde a gente vai ter um painel e vai ter também à noite pastor Gumer e pastora Márcia. Então, não percam. Mas tá bom. Hoje eu sei que Deus quer falar isso com a gente e eu fiquei muito feliz, quase com raiva, porque o pastor Jackson entrou na palavra alheia. Tô brincando. Falei, já dá para parar. Tô brincando, gente, mas foi tão maravilhoso ontem, E Deus colocou no meu coração assim, sobre a gente aprender hoje um pouquinho e a gente, na verdade, relembrar o que você já sabe, que é o quanto você é amado e o quanto você é especial para Deus. E sobre isso, eu estava pensando em uma história que aconteceu comigo e eu vou contar ela bem rapidinho, mas vai fazer sentido. Quantos de vocês aqui já praticaram algum esporte ou praticam algum esporte e chegou aquele dia daquela competição e talvez uma família, a sua família, algum amigo foi te ver jogar? Quantos já tiveram assim essa experiência? Pois é, acreditem se quiser, um dia eu fui uma pessoa bem atleta, mas eu jogava basquete, e aí a gente começou a viajar jogando, e um dia eu fui para Belém, que é a nossa cidade natal, e toda a família do meu pai é de lá. Então ele acionou meus avós e tal, e meus avós, 2 tias e um primo. E, gente, eles foram bem no dia que o jogo era contra Belém. Então, o ginásio começou a lotar de gente, chegando. Mas foi uma experiência tão legal, porque se aquele ginásio tivesse, assim, 100 pessoas ou 1.000 pessoas, para mim, ele tinha 5 pessoas, que era a minha família que foi me ver naquele dia. E foi uma experiência muito, assim, interessante, mas naquele dia foi o pior jogo da história. Nós perdemos de 125 a 25. Mas, olha só, pense pelo lado bom. Eu estava tão feliz, porque eu nunca tinha tido, assim, uma plateia me vendo, Sempre era, tipo, os próximos jogadores. Então, não tinha graça nenhuma. Quando eu cansava do meio do jogo, tanto faz, e a gente perdia o jogo. Mas lá não, tinha alguém que foi só para me ver, e era a minha família. Então, não importa como eu estava, eu já não tinha mais perna, fôlego, nada. Mas porque eles estavam ali, eu queria dar o meu melhor. E eu não parei, O basquete são 4 tempos. E eu joguei os 4 tempos, assim, restaurando as energias aqui. Foi uma coisa muito louca. Mas por que eu fiquei feliz naquele dia?
Eu lembro que naquele dia toda a equipe saiu da quadra e as meninas todas chorando e tal, e eu estava muito feliz naquele dia, porque de 25 pontão que a gente tinha feito, eu tinha feito tipo assim 18, mais a metade, e realmente era o melhor. Tô brincando, gente, não era, mas o que eu quero te falar é que quando eu estava pensando nisso, que é um exemplo tão comum, né, do nosso cotidiano, o Espírito Santo colocou exatamente o que meu pai falou ontem no meu coração, de que a gente só fica desanimado quando a gente esquece quem é a nossa verdadeira plateia, sabe? Quando a gente pensa, nosso ginásio, né, da nossa vida está sempre cheia, tem sempre alguém te olhando, tem sempre alguém que vai te exigir, e a gente sempre vai ficar frustrado, né, porque a gente nunca vai conseguir suprir as expectativas das pessoas, ou, sei lá, a gente vai ficar desanimado pelas pessoas estarem nos olhando, mas se você lembrar quem está na sua plateia, sabe, você pode estar cansado com razão. E o que eu quero dizer cansado com razão? Que depois de 4 tempos seguidos, correu toda a razão para estar cansado. E talvez você hoje está cansado e desanimado com uma razão. Sabe, tem uma justificativa, não é que você é fraco, é porque você está lutando tanto, né, e parece que nada está acontecendo. Talvez você tinha o sentimento que eu tinha naquele dia da quadra, de, poxa, a diferença já está 80, será que eu jogo ou será que eu paro mesmo? Vou perder, mas não, tem alguém me vendo. E hoje eu quero compartilhar essa palavra com você, que tem alguém te vendo. Deus está na sua torcida. Deus está torcendo por você. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sabe, você pode ter uma boa justificativa para estar cansado. E eu não vim para te falar aqui, né? Levanta, para de ficar cansado, para de ficar desanimado. Mas a gente nunca vai ter uma boa justificativa para desistir. Então, mesmo desanimado, mesmo com tudo doendo, mesmo, sabe, parece que as coisas não estão mudando, mas continua. Você pode estar cansado, mas não parar. E a gente vai ganhar esse jogo. Eu lembro que naquele dia eu fiquei tão feliz, né, porque meus avós moravam muito longe daquele lugar onde era quadra. E eles atravessaram toda a cidade e tudo só para me ver jogar. E o Espírito Santo falou assim no meu coração, que Jesus também, aquele que está na sua torcida, ele também saiu da casa dele. Só que o preço que ele pagou foi assim um pouco maior do que o que dos meus avós pagaram, né? Quando meus avós saíram de casa, eles gastaram uma gasolina. Quando Jesus saiu da casa dele por sua causa, ele deixou tudo que ele era e tudo que ele tinha. A Bíblia fala lá em Colossenses que tudo que existe no mundo que foi criado hoje, foi criado para Jesus, para a glória de Jesus e por causa de Jesus. Jesus criou tudo e é tudo para Ele, tudo para a glória dele, sabe? Fala lá em Apocalipse, tem tantas descrições de Jesus, sabe? Fala que a pele dele reluz, fala que ele tem uma faixa no peito de ouro, fala que a capa dele enche o céu inteiro com a glória dele, fala que as ruas são como aquele ouro mais puro no chão, sabe? Descreve coisas tão assim, sei lá, inexplicáveis. E quando Jesus saiu do céu, quando Jesus deixou a casa dele para te ver jogar, para torcer por você, ele deixou tudo isso só por sua causa. Jesus se fez homem, né? João fala que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o verbo se fez homem. O próprio Deus deixou tudo, toda a glória e toda a riqueza e tudo que Ele é, só por sua causa, porque você vale a pena, porque Ele confiava em você, porque Ele ama em você e Ele acredita em você. Então, se hoje você está cansado, porque parece que os seus esforços na sua família parece que não tem dado em nada, e você, sabe, já está tentando, talvez em alguma área da sua vida que parece que não muda, sabe, hoje Deus quer te falar, não desiste, para de olhar para outra plateia, a outra plateia que sempre vai estar te julgando ou criticando, ou que você nunca vai ter chegado no ponto bom, e desde agora começa a olhar para a sua única plateia. Pode ter 1000 pessoas falando na sua vida, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai passar a olhar para a sua única plateia. Ele está na sua torcida e você vai recuperar suas forças várias vezes para continuar correndo. E mesmo se você perder alguma, você vai ser o cestinho do time. Então, eu quero falar sobre isso com vocês, como Deus está na nossa torcida.
E queria, se vocês pudessem, mas vai ter aqui também, lá em Apocalipse 1:5 tem um texto muito lindo. Apocalipse 1:5 está escrito assim, que Ele, Jesus, nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Quando eu estava pensando nisso, de falar como Jesus te ama, né? Parece algo tão clichê, mas no momento em que a gente se esquece que Jesus nos ama, a gente começa a parar, começa a acabar nossas forças. E eu falei, será que tem algum versículo que fala exatamente isso? Jesus te ama. Aí, no mesmo dia, a minha leitura bíblica era esse texto. Eu falei, uau, que legal. Então, está escrito na sua Bíblia, né? Em Apocalipse está escrito, Jesus te ama. E eu achei tão incrível porque lá em Apocalipse foi quando Jesus levou João para conhecer e revelar alguns mistérios do céu. Então, o primeiro capítulo, que é onde está esse versículo, João fala assim, vou contar aqui tudo que Jesus me revelou sobre o futuro e revelar as coisas grandes e não sei o quê. E dentre essas coisas miraculosas, no primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos, Jesus faz questão de revelar, Jesus te ama, porque isso é algo de suma importância para Deus, está antes de qualquer mistério a ser revelado, está sobre como você é importante para Jesus. Também, antes da gente continuar nesse versículo, lá em Mateus 3, fala de quando Jesus foi batizado. E é tão interessante esse texto, porque nesse momento, Jesus está lá sendo batizado, e aí de repente os céus se abrem, e vem uma pomba, e está uma multidão olhando Jesus, uma coisa assim extraordinária. E eu sempre li aquele texto e falei, poxa, Deus perdeu a oportunidade da vida dele de falar, esse é o Messias. Que até hoje aquele povo, né, não acredita que Jesus veio como o Messias, né? Parece que Deus perdeu a oportunidade dele, porque naquele dia Deus abriu o céu, Deus fez tudo isso extraordinário para falar, filho, eu te amo e você me dá prazer. Sabe, então antes de tudo que você possa fazer para Deus, antes de todas as coisas extraordinárias, na primeira, né, no topo da lista de Deus, está o quanto você é importante e amado por Jesus. E ele fala nesse texto, Jesus te ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E eu achei tão bonito, eu fiquei vários minutos lendo esse texto, e quando ele falou libertou dos seus pecados, eu fiquei assim, feliz e triste ao mesmo tempo, porque falei, uau, que lindo que Deus fez por mim, mas eu erro tanto, e eu pensei, como que eu posso ter sido liberta dos meus pecados, eu continuo errando assim, né? E eu fui buscar o que significava essa palavra, libertou. E é tão lindo que ele fala que libertou significa que Jesus te deu um banho. Fala que Jesus lavou as nossas feridas que estavam abertas, cobertas de sangue. Sabe, eu sei que você já ouviu isso, mas eu tenho que falar isso. Que se eu ganhasse R$ 1 a cada vez que eu ouvisse alguém falando, eu não me sinto pronto ainda para dizer sim para Deus, ou cada vez que eu ganhasse R$ 1 a cada vez que alguém falasse, deixa eu consertar a minha vida, deixa eu parar de fazer isso, para então entregar a minha vida a Deus, gente, eu estaria muito rica hoje, sabe? Porque a gente sempre tem essa visão de querer ajustar alguma coisa antes de ir para Jesus, mas o que está escrito na sua Bíblia é que Jesus te deu um banho. Sabe o que me veio isso na mente? Tantas vezes que meus pais visitaram pessoas doentes e tão feridas e nos hospitais, pessoas que estavam tão machucadas e tão doentes que não eram capazes nem de se levantar para ir tomar banho sozinho e precisavam de um auxílio, né? Que constrangedor você passar por isso, mas Jesus fez isso com a gente. Jesus nos deu um banho, sabe? Jesus não começou a te amar, Jesus não começou a operar na sua vida quando você está aqui hoje na igreja, ou quando você levantou a sua mão naquele dia entregando sua vida para Jesus, não. Jesus começou a nos amar quando nós estávamos completamente longe dele, como fala esse texto. Ele te deu um banho, sabe? Ele foi atrás de você no seu leito de hospital lá, na sua cama lá, quando você estava morto, quando você não tinha absolutamente nada para dar para Deus. Lá em Efésios 2, fala assim,
Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossos pecados. Porquanto pela graça sois salvos. Sabe, Deus te amou assim quando você não tinha absolutamente nada para dar para Ele. E já viu que tantas vezes a gente fica tentando merecer agora o amor de Deus. Que sentido isso faz? Sabe, meu pai falou ontem que quando a gente erra, né, a gente tende a fugir de Deus porque a gente não se sente merecedor. Mas o fato é que se você vier na igreja todos os dias ou se você não vier nem um dia na sua vida, Deus continua a te amar, porque Ele te amou quando você e eu estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E Ele fala nesse texto uma palavra fantástica. Ele fala assim, pelo grande amor com que nos amou. E essa palavra que Ele fala, nos amou, sabe o que significa? Está querendo dizer assim, que Jesus nos acolheu, que Jesus estava satisfeito comigo e com você. Ele não passou a ficar satisfeito quando você entregou a sua vida a Ele. Ele não passou a ficar satisfeito com você ou a te amar, sabe, a confiar em você quando você começou a vir na Paz Church. Ele já estava satisfeito com você. Quando Jesus morreu na cruz por nós nem vivos estávamos, mas Ele não tinha nenhuma, sabe, nada que provasse para Ele que a gente seria fiel, nada que provasse que a gente retribuiria o amor dEle, mas Ele fez isso por você. Sabe, se você às vezes se sente desanimado, olha para a sua torcida e vê que se você estiver cansado, se você estiver errado ou se você estiver machucado, Ele está lá torcendo por você. Jesus está na nossa arquibancada quando a gente está arrasando nos jogos ou quando a gente também está tão doente, quando a gente erra tanto, Ele está lá para te dar um banho, porque Jesus nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Eu amo também um texto que está lá em Isaías e ele fala assim, que as nossas obras de justiça, sabe, aquilo que você faz e fala, agora estou merecendo o encontro com Jesus, as nossas obras de justiça soam para o céu como um trapo de imundície. E quando ele fala sobre trapo de imundícia, ele fala sobre esse pano menstrual que as mulheres usavam naquela época, sabe, algo tão repugnante, mas que é assim, não tem uma coisa que a gente faça para Deus, sabe, tipo, você pode estar se esforçando o máximo para fazer algo muito bom, mas isso soa para o céu como um trapo de imundície. Não é que Deus despreza o que você faz, mas é idêntico à cena de quando um pai e uma mãe recebem um rabisco de uma criança, já viu? A criança faz um desenho nada a ver ali, que ela gastou 3 segundos para fazer aquele desenho, que não tem pé nem cabeça, aí ela vai para o pai e fala, olha, é o papai, a mamãe e eu. O que o pai fala? Que lindo! Gente, tá horrível, não faz sentido nenhum aquilo. Porque a gente sabe desenhar pelo menos um pouco mais. Quanto mais o seu pai não sabe desenhar muito melhor e acha lindo tudo que você faz. Jesus te ama. E essa é a maior verdade que a gente pode ter no nosso coração. E que o Espírito Santo possa revelar ela pra gente, amém? Então hoje, tem um texto que eu gosto muito, talvez é um dos meus preferidos assim na Bíblia. E eu quero não só te falar como você é amado por Deus, não só te falar que Deus te ama, mas eu quero te falar que Deus é o próprio amor. E lá em 1 Coríntios 13, tem um texto inteiro que ele descreve como é o amor. E eu queria falar dele com você hoje, porque Deus não só te ama, mas Ele é o amor. E Ele fala que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não é arrogante, o amor não se ira facilmente, mas não guarda ressentimento, o amor não age egoisticamente, o amor, ele... Me ajuda, gente. O que mais fala? Mas tem uma coisa antes. O amor não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Mas o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Fala para mim se isso não é as características do nosso Deus, que é o amor. Ou Deus não é paciente com você. Ou Deus não é bondoso com você. Ou Deus não... demora tanto para se irar com a gente. Pensa só, gente, se você fosse o seu Deus,
você já tinha se matado, né? Porque Deus é tão paciente com a gente, Ele demora tanto para ficar com raiva da gente. E eu vou te mostrar isso hoje. E a primeira coisa que eu queria te falar hoje é que o amor é paciente, né? Deus que é amor, Ele é paciente com você. E tem um texto lá em 2 Pedro, no 2 Pedro 3, 8 a 9, que diz o seguinte. 2 Pedro 3, 8 a 9, diz assim, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, pois é paciente para convosco. E é tão lindo, porque na minha Bíblia ele fala assim, que Deus, Ele não está atrasado nas suas promessas, como alguns pensam, mas Deus é paciente. Então eu quero te falar hoje, você que um dia recebeu uma promessa na sua vida, talvez você pensou que era uma promessa de um dia, passaram um ano, e você está aqui depois de 5 anos dessa promessa, e nada mudou na sua vida, sabe? É tão frustrante, né? Quando a gente tem uma promessa, parece que nada acontece, mas Deus não está atrasado, Deus não esqueceu, Ele só é paciente, sabe? Quando Deus te dá uma promessa, muito mais, claro que a gente vai desfrutar e vai ser tão feliz nela, mas muito mais do que isso, Deus tem um plano também muito maior do que a gente imagina, né? No plano de Deus não envolve só a gente, mas envolve todas as pessoas ao nosso redor. Então, Deus é paciente, né? E talvez tenha uma promessa que você recebeu que tinha cara de durar um dia, mas talvez era uma promessa de 1000 anos que Deus te deu. Um dia Deus chegou para Abraão e falou para ele que ele seria pai de multidões. E ele falou, eita, amanhã a Sarinha vai ficar grávida. O que aconteceu? Passou um dia, não aconteceu nada. Passou uma semana, passou um ano, passaram-se 10 anos, passaram-se 20 anos, passaram-se aproximadamente 25 anos. Ele tem toda a razão para ser o pai da fé, porque ele nunca desistiu disso. Com seus 99 anos, chegou o grande dia e ele teve o Isaac. Nem para vir gêmeos, né, gente, para ajudar no pai de muitos também, depois de 25 anos. Mas é assim, sabe, porque o que Deus tinha para Abraão era algo tão maior. Quando a gente olha para o que Deus está fazendo, não faz nenhum sentido, porque para a gente, se não for algo imediato, se não for algo agora, não faz sentido nenhum. Mas quando Deus te dá uma promessa, Ele é paciente o suficiente para esperar que seja 1000 anos, mas para cumprir todo o plano que Ele tem, e vale a pena. Sabe, muitas vezes a disciplina de esperar um plano, né, parece que você está perdendo o seu tempo, mas se você não desistir, uma hora você olha para trás e vê que grande império você construiu. Agora, uma vida de prazeres imediatos, parece que você está ganhando tudo, mas uma hora você olha para trás e você não construiu nada. Então, como vale a pena esperar em Deus? Que Deus é paciente. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que hoje a gente vive num tempo assim tão corrido, né? Tão desesperado, que a gente tem um segundo assim, tipo no Instagram, em qualquer lugar, para se comparar com alguém e ver, olha, fulano tem a minha idade, já está ali, olha onde eu estou. E a gente se sente sempre frustrado com o resultado de outras pessoas. Mas essa é aquela plateia de 1000 pessoas. Jesus, que está torcendo por você, Ele é paciente, sim. E Ele não está decepcionado com você. Deus não está bravo com você. Deus não esperava que você estivesse, sabe, outro desempenho. Ele está satisfeito com você, muito antes de você ter vindo nessa igreja. Deus é paciente com você. E quando eu estava orando, Deus falou 2 coisas no meu coração. Uma coisa que Deus falou é sobre, a gente estava orando por palavras específicas lá, naquele grupinho do Take que eu falei que estão orando por vocês. E Deus falou assim no meu coração, que tinham mães aqui, assim, entre nós, né, talvez na conferência e tudo,
que você se acha talvez tão improdutiva, né? Porque você não está cuidando de 1000 pessoas, você não está cuidando de 100 jovens. Parece que cuidar de um bebê, parece que cuidar de uma casa, parece algo tão improdutivo, não parece algo nada espiritual. Mas o que eu quero te falar, que Deus colocou no meu coração, é que você está fazendo um trabalho tão grande, que agora pode não ter cara de espiritual, que agora pode pensar que você não está fazendo nada demais, mas que um dia você vai olhar para trás e talvez esse seu menino vai estar cuidando dos 1000 jovens, dos 100 jovens, sabe? Vale tanto a pena o que você está fazendo, não é em vão. Deus colocou outra coisa no meu coração sobre rotina, sabe? Que talvez você é alguém que está vivendo a mesma coisa, parece que todos os dias, e parece que não é algo espiritual. E talvez você se sente tão frustrado de, poxa, parece que eu não estou construindo nada, só vou na academia, estudo, igual eu, né? Deus falou isso primeiro para mim, porque esses dias eu estava vendo, vou contar então, esses dias eu acordei cedinho lá, estava vendo o nascer do sol e estava tão lindo e comecei a falar, oh Deus, o Senhor não tem não, né, quem amar aqui, porque... quem eu sou, né, e tal, e coloquei toda a minha frustração diante de Deus, porque parece que, né, tem 4 anos que eu acordo, aí vai para academia, aí vai para o trabalho, aí estuda e tem alguma coisa, célula e dorme. Tipo, não parece que eu estou construindo nada demais, sabe? Tem ações nossas, rotinas, né, que não parece que você está fazendo nada importante, mas se você não desistir, um dia você vai olhar para trás e ver sim que isso estava construindo algo muito grande. Deus falou comigo assim, há quantos anos você vê esse nascer do sol? Tem vários anos, né, Deus, desde que eu nasci. E ele falou assim, desde quando o mundo foi criado, eu faço a mesma coisa todos os dias. E mesmo assim, as pessoas continuam olhando para o pôr do sol, para o nascer, para a natureza e tendo experiências extraordinárias com Deus. Se Deus é Deus, pode fazer a mesma coisa todo dia e olhar para trás e ver que gerações se converteram, quanto mais a gente, nós somos capazes sim de manter uma rotina todos os dias, mesmo que não pareça tão espiritual, mesmo que não pareça estar fazendo nada, você está construindo algo muito grande por toda a eternidade. Se você não desistir, um dia você olha para trás e vê que coisa grande você estava construindo. Meu pai sempre fala, né, que a diferença entre os vencedores e os perdedores é que os vencedores nunca desistem. Eles passam pelas mesmas coisas, mas um nunca desiste. E eu estava pensando na vida de Jesus, né? Já que nós estamos falando de Jesus, que deixou tudo para estar na sua torcida e tudo. Você sabia, né? As pessoas falam que Jesus viveu mais ou menos uns 33 anos. Vocês sabiam que só 3 anos que Jesus, sabe, fez a promessa dele? Tipo, ele só passou 3 anos como um pregador. O que Jesus, o Deus que se tornou carne, fez por 30 anos? Ele foi um carpinteiro. Não parece algo espiritual, não parece algo produtivo, não parece que ele estava bem sucedido na vida dele. Quantos anos você tem e está achando que você não está bem sucedido ainda? Até os 30 anos, Jesus parecia não ter feito nada, ele era um carpinteiro. Hoje aqui você já é melhor que a profissão que Jesus tinha, já está melhor. Estou brincando, mas o que eu quero te falar é que a gente tem que olhar para Jesus. Jesus foi maduro o suficiente para olhar para um Deus paciente e não ser desesperado e não responder, sabe, desesperado para o mundo e querer mostrar um desempenho, um resultado, uma performance. Mas ele foi maduro o suficiente para falar, beleza, esse é o tempo do Senhor. Eu tenho 30 anos que eu sou um carpinteiro, mas tá bom. Esse tempo em que você está servindo a Deus está sim te moldando. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria te falar é que o amor é paciente, Deus é paciente. A segunda coisa que eu queria te falar é que Deus, que é o amor, Ele é bondoso. Lá em Tiago 1,17 fala assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Você já parou para pensar que absolutamente todas as coisas que você tem, tudo que você recebeu na sua vida que é bom, veio de Deus? Ele pensou nesse presente que Ele ia te dar. Tudo que você tem veio de Deus. Tudo que é bom foi Deus que escolheu para que você tivesse. Isso é tão maravilhoso. E Ele fala assim, que
ele não muda, como sombras inconstantes, né? Então, quando a gente não é fiel para Deus, Ele não deixa de ser fiel com a gente, Ele não deixa de abençoar a gente, sabe? Quando a gente nem acredita em Deus, quando a gente nem ora, quando a gente, sei lá, para qualquer pessoa, Deus continua sendo bondoso. Pode ser alguém, sabe, que odeia Deus ou não, mas Ele continua abençoando essa pessoa, porque Deus, o amor, Ele é bondoso. E eu tinha um exemplo que eu não falei com a mãe, mas eu queria pedir permissão agora. Gente, perdão, eu esqueci, mas não citarei nome. Não, ninguém viu, vocês não sabem, que ela pode nem estar aqui, não é mesmo? Mas eu queria te contar um exemplo, porque eu gosto muito de crianças e vocês sabem disso. E quando eu penso em um Deus bondoso, eu penso muito em pai, porque os pais, eles amam os filhos. Tinha que chorar, né, gente? Os pais, eles amam os filhos mesmo quando os filhos não fazem nada, né? Tipo, o filho não fez nada para nascer e o pai já está lá, igual a minha cunhada está grávida. Gente, quando a gente soube, todo mundo da casa, da família chorou. E, tipo, a Chloe não fez nada. Não me deu um presente e eu já amo ela e já desejo ver ela. Que menina, né? Mas, enfim, assim são as crianças. E os pais amam os filhos dessa forma. E quando eu penso em um Deus bondoso, eu penso nos pais, né? Os pais gastam a sua vida, seu dinheiro, e os filhos não fazem nada para ganhar isso. Os filhos vieram ao mundo e não fizeram nada para ganhar isso. Mas os pais continuam a amar os seus filhos. E esses dias, eu estava num lugar cheio de crianças. Vamos orar aqui. E aí, tinha uma mãe lá, um casal, né, que tinha um bebezinho, tipo, bem bebezinho, assim, uns 3 meses, assim. E eu estava, tipo, eles estavam lá no quarto e eu estava, assim, na cozinha, fazendo alguma coisa. E aí, de repente, eles falaram, Ana, vem cá ver uma coisa. Aí eu fui toda feliz, porque eu sabia que era do bebê, sabe? Aí eu fui lá e falei, ai, que lindo! Só que quando eu cheguei, gente, os dois estavam com uma cara assim pro bebê, ó. Vocês não imaginam o que eles foram me mostrar. Exatamente. O bebê estava todo sujo, gente. Tipo, as costas, tudo. Foi tirar a roupinha dele, o cabelo sujou, virou uma bagunça só. E o menino todo sujo e os pais lá contemplando aquele bebê. Falei, ai, que legal. Mas eu saí e tal, e ele é muito lindo mesmo. Mas aí, quando eu cheguei em casa, aí eu fui para casa rindo disso, né? Eu falei, gente, como o pai pode ser assim, né? E Deus falou assim no meu coração, eu sei, sabe? Eu voltei para casa chorando. O Espírito Santo falou assim no meu coração, você viu como os pais admiram seus filhos? E aquele estava todo sujo. Quando você erra e quando você comete um erro feio, Jesus não olha para você com desprezo, porque Ele é Pai e Ele é bondoso. Sabe, você pode estar todo sujo, mas Ele não está te olhando com desprezo. Ele não olha para você e fala, o que eu vou fazer agora com esse menino todo sujo? De novo esse menino fez isso. Não, sabe por quê? Antes de você nascer, Ele fez uma festa chamada chá de fraldas, porque Ele fez uma festa para te receber com tanto de erro que você ia fazer, mas Ele já estava preparado, porque isso faz parte. Os pais são bondosos. Quanto mais o Deus tão misericordioso, cujas misericórdias se renovam dia após dia, não vai te perdoar cada vez que você errar e cada vez que você falhar, porque Deus é amor e o amor é bondoso. Mesmo que você falhar, Ele continua te olhando com toda a contemplação do mundo. Ele continua te admirando, mesmo que você é só um bebê. Tipo, você não fez nada, mas Deus te ama mesmo assim. Lá em 1 João 5:1, fala que todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o Messias? Então, você pode ficar desanimado, mas nunca desistir. Porque se você é nascido de Deus, Deus simplesmente te ama, porque você é filho e você não precisa
provar para ele, você não precisa ficar fazendo um monte de coisa para ele te amar. Ele te ama, e esse é o amor de Deus por nós. Então, Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus não inveja, né? Deus não é arrogante, não se vangloria. É tão interessante que quando Jesus veio para a Terra, lá em Isaías 53 fala que não havia beleza nele, né? Tipo, ele podia... eu fico imaginando se eu fosse Deus e, sabe, me fizesse assim para vir na Terra, eu ia me achar demais, ia me colocar na família mais rica, com as coisas mais top. Mas ele não é assim. Ele não se vangloria, ele não é arrogante, né? Pelo contrário, Filipenses 2 fala que, mesmo sendo Deus, ele não achou que isso era relevante e se fez homem como a gente, né? Assumiu não só um papel, um lugar de homem, mas um lugar de servo, né? E às vezes eu fico pensando, quantas vezes a gente se sente tipo, quem essa pessoa está pensando que é? Eu não vou servir, não, eu não sou escravo de ninguém, eu não sou... E quando Jesus, que é o nosso Messias, veio, ele foi um carpinteiro por tantos anos, sem ficar esperando recompensa, sem ficar esperando um monte de aplausos. Esse é o nosso Messias, né, gente? Acho que a gente devia se espelhar um pouquinho mais nele e ser um pouquinho mais servo. E ele não foi arrogante. O amor não se porta de maneira inconveniente e nem age egoisticamente. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato, né? Se você ouvir e abrir, eu entrarei e ceiarei com você. É tão interessante que ele é Deus, ele tem todo o poder do mundo. Se ele quiser entrar na sua vida, sei lá, se ele quiser fazer qualquer coisa que ele quiser, ele pode. Mas o amor que é Deus não é inconveniente. E ele sempre bate na sua porta, né? E quem sabe hoje você é uma dessas pessoas que nunca fez uma decisão de entregar a sua vida mesmo para Jesus. Talvez você pensava, né, como a gente falou no começo, eu não estou pronto para dizer sim para Deus, ou deixa eu primeiro me ajustar e depois eu digo sim para Deus. Mas o problema é que a gente está doente numa cama e se Ele não nos der banho, a gente não sai do lugar. O primeiro passo é ir para Jesus, e a parte de limpar é Ele que faz na sua vida. Amém? Deus não age inconvenientemente. Ele te pede. Estranho, né, gente? O amor não se enfurece facilmente, e Ele não guarda ressentimentos seus. Lá em Naum 1:3 fala que Deus é tardio em irar, né? Ele demora em ficar irado com você. Isaías 1:18, Deus fala assim para a gente, que ainda que nossos pecados pareçam para nós tão impregnados que você pensa, isso aqui nunca vou superar. Deus fala, eu vou te fazer tão branco como a neve. Hebreus 8:12, Deus fala assim, eu lhe perdoarei a malignidade e não me permitirei mais lembrar dos seus pecados. Deus, que é o amor, não se enfurece facilmente e não guarda ressentimentos. Deus, que é o amor, não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. E eu não sei que tipo de injustiça você possa ter sofrido na sua vida, né? Às vezes, tantas coisas que a gente sofre na vida, né, gente, injustamente. Não sei te explicar o porquê tudo aconteceu, né? Às vezes a gente ouve aqueles, tipo assim, onde você estava quando tudo isso aconteceu e tudo mais. E eu não acho errado você perguntar, porque Deus pode te responder todas as coisas. E eu não sei te responder isso. Mas eu sei de uma coisa, que na sua Bíblia está falando que Ele não se alegrou quando você estava passando por essa injustiça, né? O amor não se alegra em nenhuma injustiça. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Deus, que é o amor, tudo sofreu por você. Tudo sofreu por você. Lá na cruz, Deus tudo sofreu por você. Deus tudo creu, né? Ele acredita em você. Deus confia em você de verdade. Ele acredita que você pode. Deus confia em você. Deus espera pelo nosso sim. Vê se isso faz sentido. Mas Deus espera por nosso sim. Deus tudo suportou por nós. E o amor jamais acaba. Deus é amor e Deus jamais passa. Então, a nossa palavra hoje vai ser bem rapidinha, mas eu queria que você ficasse em pé.
e da gente ter um tempo bem legal para orar juntos. E se o pessoal do louvor pudesse subir também. Mas eu queria te falar isso, que Deus é amor, né? E Deus é paciente. Se você ainda não é tudo aquilo que você sonhava em ser com essa idade ou com sei lá o quê, se você ainda não alcançou tudo aquilo que você sonhava, tudo aquilo que você esperava, não fica desanimado. Olha para a sua plateia. E Jesus está torcendo sim por você. Deus é bondoso com você. E mesmo que você tenha errado e continue errando tantas vezes, Ele continua te amando. Deus continua te olhando hoje com admiração e não com desprezo. Deus não está bravo e Deus não está decepcionado com você. Deus não esperava que você fosse mais, ou Deus está satisfeito com você. Deus não é inconveniente, hoje Ele bate na sua porta mais uma vez. Deus não é arrogante. Deus nunca se alegrou com as injustiças que você passou. Jesus tudo sofreu naquela cruz por sua causa. Ele foi crucificado injustamente. Ele foi um carpinteiro por 30 anos, mesmo sendo o dono de todo mundo. Mas Ele tudo sofreu por você, porque valia a pena você. E Deus te ama tanto, mas do que te amar, Ele é o próprio amor. Deus acredita em você, Deus confia em você. Quando Ele olha para você, Ele não pensa, tipo, de novo errou e tal, e vou te trocar, ou vou, sei lá. Ele não é assim. Ele tudo espera. Ele tudo suporta. E Ele crê em todas as pessoas. Jesus confia em você. O amor jamais acaba. Os nossos dons, nossas habilidades e tudo que a gente tem nessa terra vai passar. E a gente tem uma vida aqui, a gente tem que construir as coisas. Mas os nossos muitos tesouros vão ficar aqui. E todo o resto vai ficar. Mas Deus, o amor, jamais acaba. Ele é para sempre, Ele é eterno. Tudo vai passar, mas Deus nunca vai passar. Você tem certeza que você vai viver para sempre ao lado de Deus? Ou talvez todos os seus esforços tenham sido para agora. Tem sido para agradar a outra multidão.